Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Deus seja louvado. Domingo abençoado. O Senhor colocou uma mensagem no meu coração e eu gostaria de compartilhar com a sua vida. Amém? Não sei em qual momento ou circunstância que você, ou eu mesmo, vamos ouvir essa palavra, mas eu creio que você vai ser fortalecido e abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém? Romanos capítulo 12, verso 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Amém? Aqui na minha Bíblia tem um subtítulo, está escrito as virtudes recomendadas. São várias virtudes que o apóstolo Paulo ele desenvolveu ao longo da sua caminhada, através da sua busca e do poder da graça do Senhor Jesus, do poder do Espírito Santo. E o Senhor, ele na sua infinita misericórdia, ele quer também que a gente venha desenvolver essas virtudes, amém? Fortalecendo as virtudes. Essa é a vontade do Senhor. E quais virtudes? Essas três que Deus ele quer que a gente desenvolva cada vez mais. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e persevere na oração. Amém? Alegrai-vos na esperança. Nesse mundo caótico, complicado, complexo, que eu não preciso, a gente sabe muito bem o mundo em que vivemos, o Senhor ele nos aconselha e nos orienta a se alegrar. Amém? A primeira virtude que Deus ele quer que a gente desenvolva é a alegria. Alegria segundo a vontade de Deus, alegria segundo os preceitos do Senhor. Alegria. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16 diz assim: estejam sempre alegres. Pode parecer impossível, né? Contraditório, mas é uma das virtudes que Deus ele quer que eu e você venhamos a desenvolver. A primeira, alegria. Se você for depender só do fator externo para estar bem, então na maioria das vezes você vai estar mal. E Deus não quer que você só dependa do fator externo, mas Ele quer que você principalmente dependa do fator interno. Alegria. Alegria. Alegria da salvação. Alegria porque você é salvo. Alegria, como Jesus disse, alegrai-vos porque o vosso nome está no livro da vida. Alegria porque o Senhor é contigo. Alegria porque Deus ele é na sua vida. Alegria porque o Senhor tem te conduzido. Então são 4 virtudes que o Senhor quer que a gente desenvolva com mais intensidade. A primeira dela é a alegria. Alegria. Alegria porque o Senhor habita em ti, o Senhor está em ti, o Senhor tem te conduzido. Há um salmo que diz assim: eu sei que Deus é na minha vida. E aí o salmista ele conclui: por quê? Porque os meus inimigos não prevalecem contra mim. E quais são os seus inimigos? Esse mundo que é maligno, essa natureza sua que só você fazer um exame de consciência. E o diabo, o pai da mentira, o homicida desde o princípio, aquele que nunca se firmou na verdade, aquele que veio matar, roubar e destruir. Alegrai-vos. Amém? Então, a Bíblia diz: sede pacientes na tribulação. É isso?
12. Romanos capítulo 12, verso 12. Alegrai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Filipenses capítulo 4, verso 4, diz assim a palavra do Senhor. Filipenses. Amém? Glória ao justo, aquele que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus. Filipenses 4:4. Um minuto. Deus seja louvado. Filipenses capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Então o que Deus ele quer para mim e para você? Que você se alegra no Senhor. Se alegra pelo fato de você tê-lo como seu único e suficiente Salvador, porque só tem dois caminhos. Tem dois senhores nesse mundo. Um chama-se Jesus, o bom pastor, o outro chama-se o mercenário, Satanás e seus demônios. Ou você está sobre a cobertura do Senhor ou sobre a cobertura do mundo. Se alegre, porque o Senhor é contigo. Se alegre, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor quer que você desenvolva com mais intensidade essas 4 virtudes. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2: Rogo-vos, pela compaixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E essa é a parte que eu quero falar. O verso 2: E não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus está falando para você, se alegre em mim, se alegre porque eu sou na sua vida, se alegre porque eu tenho te ajudado, tenho te guiado, tenho cuidado, tenho te perdoado, se alegra. Sabe por que você tem motivo de se alegrar? Porque o Senhor, Ele perdoou seus pecados do passado, do presente e do futuro, porque o sangue dele te purifica de todo pecado. Se alegra no Senhor. Se alegra. Se alegre em Deus. Se alegre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria é um fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade e benignidade. Alegria, alegria. Não é para se alegrar no pecado e depois amargurar as consequências, depois ir para o banquete das consequências. É para se alegrar no fato de Deus ser na sua vida. Se alegra porque você pratica a justiça, se alegra porque você está no caminho certo, se alegra porque você está fazendo a vontade de Deus, se alegra porque você tem uma relação com Deus, se alegra porque você está em comunhão com o céu. É motivo para você se alegrar. É sentir o gozo do Senhor no meio das tribulações. É um paradoxo. É sentir alegria nas tristezas. Você está construindo. Você está buscando. Você está perseverando. Você está fazendo o certo. Se alegra. Então o apóstolo Paulo nos recomenda 4 virtudes. E que a gente venha fortalecê-las na nossa caminhada. Então, resumidamente, a primeira é essa. Alegria. Alegrai-vos na esperança. Primeiro é alegria. Se alegra. Amém? Deus não está mandando você se alegrar. Se alegra porque Ele é na sua vida. Se alegra porque o seu nome está no livro da vida. Se alegra pela salvação. Se alegra. 1 João 2,25. E essa é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Se alegra. Porque o inferno não é o teu lugar. O céu é o teu lugar. A eternidade é o seu lugar. E desse lado da eternidade há quem pense diferente. Mas quando o Senhor tirar da tomada e a gente passar para o outro lado, então nós vamos nos alegrar mais profundamente ainda. Se alegre porque você é salvo, terra. Se alegre pelo perdão dos teus pecados. Se alegre porque o seu nome está no livro da vida. Se alegre porque o Deus é contigo. Se alegre porque Deus tem cuidado de você. Mesmo na luta, na dificuldade, na prova, se alegre. Se alegre porque Deus é contigo. A segunda virtude que Deus quer que você desenvolva é a esperança. Alegrai-vos na esperança. Amém? Esperança. E a nossa vida é composta por áreas sentimental, financeira, material, família e por aí vai. Se alegra na esperança. Na esperança de que Deus é contigo. Esperança é a certeza daquilo que Deus prometeu. Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Existe profecia sobre a sua cabeça. Promessa sobre a sua cabeça. Se alegre, Ruth.
porque tem um Boaz no teu caminho. Se alegre, Boaz, porque Deus vai colocar uma Ruth no teu caminho. Se alegre nessa área sentimental, se alegre, tenha esperança. Tenha esperança, porque Deus está trabalhando. Deus vai fazer a obra, Deus vai marcar o encontro, Deus vai fazer aquilo que Ele tem que fazer. Deus, Ele trabalha para aquele que nele espera. Alegrai-vos na esperança, se alegra nessa esperança. Sua área sentimental tem esperança, se alegre. Se alegre, há recompensa para o teu futuro, de Jeremias 31. Reprime a tua voz de choro, porque há recompensa para o teu futuro. Há galardão para o teu trabalho, se alegre. Tenha esperança, amém? Alegrai-vos na esperança. Deus está mandando você ter esperança. Tenha esperança. A Bíblia fala que o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia e ficou lá 70 anos. E Deus falou que passado esse tempo era para eles se alegrar e ter esperança. Porque o Senhor disse para eles, esses seus pensamentos que tenham sobre vós, o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, a fim de vos dar o fim que desejais. Então ireis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, o Senhor, e mudarei a vossa sorte diante dos vossos olhos. Tenha esperança, amém? Você, muitas das vezes, pode estar num momento horrível da sua vida espiritual, da sua vida com Deus, caído, desanimado, prostrado, em cativeiro, sitiado, mas Deus, Ele manda você ter esperança, amém? Dobra o teu joelho, busca, clama, porque há esperança. Deus está falando para você, há esperança. Então ireis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Há esperança. Deus vai tirar você da Babilônia, Deus vai tirar você do Egito, o Senhor vai trazer você para a presença dEle, Deus vai reconstruir os muros, Deus vai reconstruir o templo, Deus vai te abençoar. Alegrai-vos na esperança. Tenha esperança que Deus vai mudar teu cativeiro, vai tirar você da Babilônia, vai tirar você desse jugo, vai tirar você dessa prisão. Vai mudar a tua história. Tenha esperança na sua saúde. A Bíblia diz que Isaías foi até o rei Ezequias e falou, olha, arruma a tua casa, porque o Senhor me revelou que você vai morrer dessa enfermidade que você tem. E ali o rei Ezequias, ele ouviu aquela sentença. E ele foi orar. Ele colocou diante de Deus. Abriu o coração dele diante de Deus. Lançou o fardo dele diante do Senhor, como a Bíblia diz. E disse para Deus aquilo que ele tinha feito, as obras dele. E Deus teve misericórdia e ouviu o clamor dele. Mandou o profeta voltar. E o profeta voltou e falou para ele, ó, Deus está acrescentando 15 anos de vida. E ali Deus deu a direção para ele e curou ele. Alegrai-vos na esperança, tenha esperança, nessa enfermidade Deus vai te curar, em nome de Jesus Cristo. Deus vai te abençoar. Tenha esperança na sua área sentimental, tenha esperança na sua saúde. Tenha esperança em nome de Jesus Cristo nessa situação econômica, financeira, porque Deus é fiel. Muitas vezes você está sitiado por dívidas, sitiado por privações, sitiado por tribulações, mas o Senhor, Ele vai te dar vitória. 2 Reis capítulo 7. Ali o povo estava sitiado. Por um exército inimigo. Ninguém saía, ninguém entrava da cidade. E ali as coisas foram sendo consumidas, os alimentos foram acabando, enfim, os recursos foram se acabando. Mas Deus deu uma palavra para o profeta Eliseu, que amanhã, aquela mesma hora, amanhã o Senhor ia mudar o cativeiro. Amanhã o Senhor ia fazer a obra. Amanhã o Senhor ia jogar por terra esse cativeiro, essa tribulação, essa prova. 2 Reis capítulo 7. E ali, no outro dia, Deus mandou um anjo. Não é isso? 2 Reis capítulo 7. E destruiu aquele exército. E jogou por terra aquela tribulação, aquela prova, aquela perseguição, aquela opressão. E tinha 4 leprosos ali nas redondezas daquele arraial inimigo. E aí eles chegaram na seguinte conclusão, ó, ou a gente fica aqui e morre, ou a gente vai para o arraial dos inimigos e vê se eles nos recebem, se dá alguma coisa para nós. E quando eles chegaram lá,
tinha um despojo enorme, estava tudo abandonado. O exército fugiu, bateu em retirada. E ali aqueles leprosos, eles foram até Samaria e levaram as boas novas, que aquele lugar estava abandonado, que o exército inimigo tinha fugido, e cumpriu a profecia. Cumpriu a profecia. Deus jogou por terra aquele cerco, Deus jogou por terra aquela opressão financeira, Deus jogou por terra aquela tribulação. Se alegra na esperança. Deus vai mudar o cativeiro. Existe uma palavra na sua vida, existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. Deus vai mudar esse cativeiro, Deus vai jogar essa sentença por terra. Deus vai jogar essa opressão financeira por terra. Tenha esperança que só amanhã que Deus vai jogar por terra. Esse desemprego Deus vai jogar por terra, essa dívida Deus vai jogar por terra, essa falência Deus vai jogar por terra, essa tribulação. Amém, terra? Se alegre, tenha esperança. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Alegrai-vos, tenha pacientes. Alegrai-vos na esperança. Tenha esperança do porvir, tenha esperança do futuro. Tenha esperança sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Sede pacientes na tribulação. Amém? Outra virtude que o apóstolo Paulo quer que você desenvolva. Que Deus quer que você desenvolva. A virtude da alegria. A virtude da esperança. A virtude da paciência na tribulação. Muitos, talvez a maioria, abandonam a Deus no meio da luta, no meio da prova, no meio da tribulação. Por quê? Porque não tem paciência de suportar o jugo, o processo, a prova, a angústia, de entender os tempos de Deus. Alegrai-vos na esperança e de pacientes na tribulação. A tribulação na nossa vida tem um papel pedagógico de nos corrigir, de nos exortar, de nos consolidar e de nos abençoar. Nós temos que ter uma visão diferente das lutas e das provas. Você vai para a escola para aprender. Entra numa faculdade, numa universidade para aprender. E às vezes esse processo de anos de aprendizado é dolorido, mas você está aprendendo e vai sair de lá habilitado, abençoado. É o que Deus tem para mim e para você através das tribulações. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 2 diz assim. Não é isso? Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte nada. Amém? Vou repetir. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o que Deus tem para mim e para você, metanoia. Você tem que enxergar a tribulação, a luta, a angústia, o problema, na ótica divina, aquilo que Ele quer desenvolver em mim e você, amém? Para que você também se alegre até nas tribulações. Para que você compreenda o fator pedagógico da tribulação, da angústia, o que Deus tem comigo, o que Deus quer me ensinar, o que Deus quer fazer, quais as mudanças que Deus tem para mim, para minha natureza, para minhas percepções, para minha mente, para o meu coração. O apóstolo Paulo diz que aqueles que querem servir a Deus de maneira que venha agradá-lo vão padecer perseguição, tribulação, angústia, sofrimento, faz parte. Agora, se você não quer nenhum tipo de tribulação, que é impossível não querer, então o seu lugar não é na igreja. Aí o mundo, você sabe o que o mundo faz, né? Você sabe o que Satanás vai fazer com você, né? Lá é pior e não tem recompensa nenhuma. É roubo, morte e destruição. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações. Por quê? A provação da fé que vocês produz perseverança. Perseverança, isso é extremamente importante. Perseverança. Sem perseverança a pessoa abre mão. Perto da bênção, perto do milagre. Sem perseverança, a primeira geração que saiu do Egito morreu no deserto. Não perseveraram na palavra, na obediência do Senhor. Sem perseverança as pessoas perdem. Sem perseverança você perde. Então você precisa desenvolver essa virtude chamada perseverança. O verso 12 diz assim. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? E por que você precisa desenvolver com urgência essa virtude chamada perseverança?
Porque as bênçãos de Deus na minha e na sua vida são a curto, médio e longo prazo. A longo prazo é isso aqui, ó. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. As provações que nós vamos passar nessa vida. Porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida. Você precisa perseverar porque existe uma coroa da vida reservada a você, como diz o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está reservada a mim. Desde agora a coroa da justiça está reservada a mim. Existe uma coroa, a coroa da justiça, a coroa da salvação, a coroa dos mártires. Enfim, existe uma coroa reservada a você. E não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda, terra. Compreende? Porque você precisa desenvolver essa virtude e consolidar de uma vez por todas na sua caminhada cristã. Porque Deus tem bênção para você a curto, médio e a longo prazo. A longo prazo é a eternidade. Para chegar lá, a eternidade, a salvação da tua alma. Existe a necessidade de você perseverar. Perseverar. Amém, terra? Romanos capítulo 5. Johnny? Romanos capítulo 5. Ô bonitão, tá comendo o que aí, filho? Romanos capítulo 5, 3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Amém? Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O efeito pedagógico das tribulações que não tem como fugir. Com Cristo, a tribulação em Deus, no Evangelho, com Cristo, vai produzir perseverança, experiência, esperança. São virtudes que Deus quer desenvolver na minha e na tua vida, na nossa caminhada cristã, porque nós precisamos disso. Para cada tribulação que você enfrentar na caminhada, você vai enfrentá-la com mais perseverança, com mais experiência e com mais esperança. Compreende? São virtudes que Deus quer que você e eu desenvolvamos. Alegrai-vos na esperança. Alegria na esperança. Tem esperança. Sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação. Amém? 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Já estou terminando. 2 Coríntios capítulo 4. Verso 16 diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, porque a nossa leve e momentânea tribulação, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Amém, terra? Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação. Por que você tem que ser paciente na tribulação? Porque a nossa leve é o momento da tribulação, sede paciente na tribulação. Vai fazer o quê? Produzir para nós um eterno peso de glória, graça, unção, força, virtude. Um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Amém? Na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Sede pacientes na tribulação. Deus está te ensinando nessa luta, Deus está te ensinando nessa prova, Deus está te ensinando nesse cativeiro, Deus está te ensinando nessa angústia, Deus está te ensinando, seja paciente, não olha para trás, não para de orar, não para de se consagrar, não para de jejuar, não para de louvar, não para de ler, não para de ir para os cultos, vai com vontade, vai sem vontade, não confie no teu coração corrupto e enganoso. Jeremias disse, seu coração é corrupto e enganoso, não dependa dele, não confie nele, vai para os cultos, vai adorar, vai para as madrugadas, vai para as consagrações, vai buscar o Senhor, alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, porque tem um peso eterno de glória. A tribulação é certeza? É, né? Tá sentindo? O peso de glória também é certeza. Ele vai vir em nome de Jesus Cristo. A graça vai vir em nome de Jesus Cristo. Você vai ser aprovado. O Senhor vai dar vitória para você. O Senhor vai elevar você, abençoar você. Derramar unção sobre a sua vida. Graça, prosperar a sua caminhada. Amém? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 diz assim. Romanos 8. Diz assim, verso 18. Para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória
a ser revelada em nós. Amém? Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo, o apóstolo Paulo, por experiência própria, para mim eu tenho por certo, que as aflições desse tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Existe uma glória que vai ser revelada em nós. Mas para isso, você tem que ter perseverança. Perseverança em quê? Aqui no verso 18. Para mim tenho por certo que os sofrimentos, perseverança no sofrimento que você está passando. Perseverança. Deus te sustenta, te segura na tua mão, te abençoa. Persevera na luta, persevera na tribulação, persevera na dificuldade. Persevera como, irmão? Persevera na oração, persevera em ouvir a palavra, persevera no evangelho, persevera, terra. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Verso 9 diz assim. Não é isso? Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O texto conhecido, o apóstolo Paulo ora para que Deus ele venha tirar o espinho na carne dele, uma situação que muito o incomodava, e Deus falou, não, vai ficar aí o espinho. Minha graça te basta, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém, terra? Você e eu, nós temos que mudar radicalmente a nossa ótica das lutas, das tribulações. O quanto antes menor, Deus quer que você desenvolva essas virtudes na sua caminhada, porque a sua sobrevivência na fé, no evangelho e a sua entrada no reino dos céus depende disso, dessas virtudes também. Você vai ser salvo por isso? Não. Pela graça sois salvos. É de graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é de Deus, para que o homem não se glorie. Só que se você não se enquadrar, a probabilidade de você ficar pelo caminho é enorme. É enorme. Então você precisa desenvolver, amém, terra? Eu preciso desenvolver essas virtudes. A virtude da perseverança. Sentir o gozo do Senhor no meio das tribulações. Essa luta está vindo na minha vida. Vou marchar, vou continuar minha caminhada. Vou aprender o que tenho que aprender. Vou buscar o que eu tenho que buscar. E vou fazer a vontade do Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Deus está mandando você perseverar na oração. Oração. Se você não orar, oração, como diz alguns irmãos, é o oxigênio da alma. Se você não orar, morreu. Você precisa orar. Orar em todo o tempo. Efésios 6,18. Em todo o tempo. 24 horas por dia. Ora em todo o tempo. Levantando mão santa sem ira e sem contenda. Ore por todos os homens, principalmente aqueles que estão em eminência. Ore pelo seu trabalho, as pessoas que estão ali. Ore pela sua nação. Ore pela sua família. Ore por você, principalmente. Ore. Relação 5,17. Orai sem cessar. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O Senhor quer, em nome de Jesus, desenvolver essas virtudes com mais graça na minha e na sua vida, amém? Quais, irmãos? Alegria. Alegria espiritual, alegria de ter Deus na vida. Alegria de estar nessa escola eterna. Esperança de um porvir, de algo que ninguém pode te roubar. Das bênçãos que Deus prometeu. Não despreze as profecias, as promessas que Deus fez contigo na tua vida. Se alegra, tenha esperança. Como diz a Bíblia, quero trazer à memória Lamentações, não é isso? Aquilo que me traz esperança, o que Deus tem falado da minha vida. Quero trazer à memória Lamentações 3,21, aquilo que me traz esperança. E não ser num contexto de caos, de caos, de caos. De caos. O profeta, ele quer saber? Eu vou trazer na minha memória aquilo que me traz esperança. Eu não vou chutar o balde, não vou me revoltar, não vou abrir mão. Não vou dar lugar para o diabo. Eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança, o que Deus tem falado da minha vida. Deus fala para você que há esperança, amém? Como diz lá em Jó,
para a árvore, ainda que ela fosse cortada, ao cheiro das águas brotará. Amém? Terra, a esperança, alegrai-vos na esperança. Desenvolva essas virtudes na sua vida, isso vai te dar força, alegria, esperança, perseverança, oração. E Deus vai te abençoar. E você vai receber as graças do Senhor para continuar a caminhada, de glória em glória, de vitória em vitória. Amém? O gozo do Senhor nas tribulações. O gozo do Senhor nas tribulações. Metanoia, mudança de mente. Enxergue as lutas, os desafios, as dificuldades, os problemas na ótica de Deus. Busca de Deus o que você está passando. Busca uma resposta. Aceita a resposta. Amém? Aceita a resposta. Seja flexível. Amém, terra? Vou finalizar com um texto de Hebreus, capítulo 12, que diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Amém? Aceita a correção de Deus. Para mim e para a sua vida. Mudança de pensamento, metanoia. Não vos conformeis com a maneira do mundo pensar. Não vos conformeis com o ensino do mundo. Busca na fonte. Busca na fonte. Amém? Busca na fonte. Jesus é a fonte. A sua palavra é a fonte. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Paciência na tribulação. Paciência. Não coloca a carroça na frente dos bois. Não se precipite. Paciência na tribulação. Deus trabalha para aquele que nele espera, Isaías 64. E sais em socorro daqueles que alegremente praticam a justiça. Paciência, Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu minha oração e atendeu o meu clamor. Amém, terra? Paciência. Eclesiastes 3. Para todas as coisas há um tempo determinado debaixo do céu. Paciência na tribulação. Paciência na tribulação. Se alegre na esperança. Paciência na tribulação. Persevera na oração. Amém? Ore de manhã, à noite, de madrugada, durante o dia. Persevera na oração. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, terra. Que o Senhor sobre ti resplandeça a luz do seu rosto, te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a divina comunhão do bendito e glorioso Espírito Santo permaneça no seu, no meu, no nosso coração, hoje e para todos sempre. Você diz, amém, glória a Deus, graças a Deus. Glória a Jesus.